Olá! Vamos para a nossa primeira aula de geometria aqui no canal Matemática Desembaraçada com o professor Lucas Guimarães. E hoje a gente vai falar de figuras geométricas, enfatizando ponto, reta e plano. Antes de começarmos a nossa aula, peço para vocês encarecidamente que já deixem o like aí no nosso vídeo, faça comentários ao final e compartilhe o máximo que vocês puderem as nossas aulas. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assim você estará valorizando o trabalho do professor Lucas Guimarães, que é um trabalho totalmente gratuito, tá? Vamos começar a nossa aula aqui, ponto, reta e plano. Você já teve uma ideia intuitiva? Responda aí nos comentários, pessoal. Se você já teve uma ideia intuitiva, responda aí no comentário, que depois a gente vai fazer a discussão uma por uma. Ter uma ideia intuitiva é ter uma percepção imediata de algo. O que é ter uma ideia intuitiva? É quando você vê algo, você já percebeu o que ela representa. Por exemplo, quando eu vejo uma laranja, eu já percebo que ela tem um formato de uma esfera. Quando eu vejo a foto do nosso planeta, eu já percebo que ela tem um formato de uma esfera. Isso é ter uma ideia intuitiva. Ao observarmos o mundo, certas ideias se formam em nossa mente de modo intuitivo e nos ajudam a compreender a realidade. Quando a gente observa o que está ao nosso redor, a gente começa a ter ideias intuitivas que nos ajudam, que nos proporcionam a compreender melhor a realidade. Por exemplo, quando olho para a parede do meu quarto, eu percebo que a minha parede ou ela é quadrada ou ela pode ser retangular. Isso é ter uma ideia intuitiva, tá? Continuando o nosso texto, em geometria, algumas ideias são intuitivas. São elas o ponto, a reta e o plano. Olha só, nós temos aqui a imagem de um violão e ele diz que as cordas do violão dá a ideia de reta. Olha só, quando eu olho as cordas desse violão, eu já tenho a percepção de reta. Então, isso é ter uma ideia intuitiva. Se você tem mais ideias intuitivas sobre retas no nosso dia a dia, deixa aí nos comentários que a gente também vai observar todas essas ideias intuitivas sobre reta. Então, a ideia intuitiva de reta posso representar aqui, ó, através das cordas do violão quando elas estão esticadas, tá? Vamos descer aqui mais um pouquinho. E nós temos mais exemplos de ideias intuitivas. Agora representando o ponto. Cada estrela dá a ideia do ponto. Observe que nós temos aqui, ó, uma constelação de estrelas. Cada estrelinha que está brilhando aqui no céu, ela dá a ideia intuitiva de ponto. Quando eu observo essas estrelas, olhando para o céu, eu já vejo, né, tenho ideias de cada estrelinha representando o ponto. Mas uma ideia intuitiva de ponto, quando eu vejo alfinetes, né? Alfinetezinho em um isopor, aquelas cabecinhas coloridas, também me dá ideias intuitivas de ponto. Mais uma? Quer mais uma? Vamos lá. Pedras na areia. Quando eu vejo umas pedrinhas na areia e na praia, eu também percebo, né? Dá uma percepção que isso ali seja pontos. Então, a ideia intuitiva de ponto pode ser bem abrangente aí no dia a dia. Se vocês também têm mais ideias intuitivas de pontos, também deixa aí nos comentários que a gente vai analisar todas elas, tá? Descendo aqui mais um pouquinho, ó, o que a gente tem aqui, ó? Temos a superfície do campo de futebol da ideia de plano. Opa! A superfície, descendo, né? A superfície do campo de futebol da ideia de plano. É verdade, é plana. Beleza. Então, olha só, nós já temos a ideia intuitiva do ponto, no qual as estrelas, da reta, nas cordas do violão, e também já temos a ideia intuitiva aqui do campo de futebol como plano, que são os nossos 3 tópicos que vamos abordar nessa aula de hoje. Ponto, plano e reta. Não necessariamente nessa ordem, né? Mas a gente tem esses 3 tópicos para abranger nessa aula. Outra ideia intuitiva de plano, olha só, o chão, né? O piso da nossa sala. O piso da nossa sala também pode ser uma ideia intuitiva de
plano. Corra aí nos nossos comentários, corra aí no chatzinho da aula e dê aí mais ideias, né? Novas ideias intuitivas de reta, ponto e plano que a gente vai estar analisando todas, tá? Essas ideias intuitivas são chamadas de noções primitivas e são aceitas sem definição na geometria. O ponto não possui dimensões e suas indicações é feita por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Aqui, gente, a representação do ponto. O ponto ele não tem dimensão, ele não tem largura, nem altura, nem comprimento. Tá? E ele é representado por letra maiúscula, sempre com letra maiúscula do nosso alfabeto. Só letra maiúscula do nosso alfabeto. Minúscula nem pensar. Então, quando você for representar um ponto, não esqueça de representar esse ponto com a letra maiúscula do nosso alfabeto. Descendo um pouquinho, já vamos falar aqui da nossa amiga reta. Vamos falar aqui da reta. Olha o que diz a reta. A reta é imaginária, é imaginada sem espessura, ou seja, sem tamanho. Ela pode ser infinita. Não tem começo nem fim. Então, olha só, a reta, ela fazendo aqui uma reta, ó, fazendo a reta aqui, ó. Essa reta, ela não tem fim. Ela é infinita tanto para o lado direito como para o lado esquerdo. Então, isso já é uma das características da reta. Ela é imaginária sem espessura, ou seja, sem um tamanho. Ela não tem começo nem tem fim. Ela é infinita tanto para um lado como para o outro. Ou seja, ela é ilimitada nos dois sentidos. Tá? Ela não tem fim. É impossível desenhar uma reta no papel ou no quadro de giz. Gente, uma reta, como ela não tem fim, é impossível desenhar ela num pequeno pedaço, né? Como no papel ou no quadro de giz. Por esses motivos, representamos apenas uma parte ou um pedaço da reta e indicamos com letra minúscula do nosso alfabeto. Veja, olha só, gente, aqui a gente tem a reta R. Nós temos a reta R. Ela não tem começo e nem tem fim. Aqui não é a reta toda. É apenas uma parte ou um pedaço, como você quiser falar, da reta R. Cuidado, a reta sempre é representada aqui, ó, com a letra minúscula do nosso alfabeto. Ponto com a letra maiúscula. Reta com a letra minúscula. Temos aqui também exemplo de outra reta. A reta S. Essa reta S, ela também não tem começo para cá, ó, e nem tem fim para cá, para o lado direito. Ela é infinita para ambos os lados. Ela não tem começo e não tem fim. Então, ela é infinita para cá, viu, gente? Ela é infinita e ela é infinita para cá. Então, o que a gente está vendo aí é apenas um pedaço da reta S. E ela é representada pela letra minúscula do nosso alfabeto. Vamos falar um pouquinho de plano? Vamos apagar isso aqui, já vamos falar um pouquinho de plano. Olha só o que temos aqui sobre o plano. O plano também ele é imaginado sem fronteiras. Ou seja, gente, ele não tem limite. Ele é ilimitado em todas as direções. Olha só, nós temos aqui a representação de um plano. Ele não tem fronteiras. Ele é ilimitado em todas as direções. Para cá ele é ilimitado, para cá ele é ilimitado, para cá para cima ele é ilimitado, para cá para baixo também. Em todas as direções que a gente for, o plano ele é ilimitado. Assim como o caso das retas, que também é ilimitada, seria impossível desenhar um plano no papel ou no quadro de giz, porque ele é ilimitado, ele é bem extenso, né, gente? Ele não tem fim. Então, é impossível desenhar um plano no quadro de giz, ou aqui mesmo na nossa aula, na lousa negra, né? Ou no papel, seja lá onde for. Por esse motivo, apenas temos representação de uma parte ou de um pedaço do nosso plano. Só é um pedacinho aqui, gente, ó. Só um pedacinho desse plano. A gente fez aqui, lembrando que esses riscos dizendo o quê? Que ele é ilimitado tanto para um lado como para o outro, para todas as direções que a gente for, ó, ele é ilimitado, tá, gente? Esse plano, ele é ilimitado. E o mais bacana, professor, a reta, ela é representada com a letra minúscula do nosso alfabeto. O ponto mostrou lá acima que é representado com a letra maiúscula do nosso alfabeto. E o plano, ele é representado por quê? O plano,
ele é indicado com letra minúscula. Opa, letra minúscula de quem? Do alfabeto grego. Tá, gente? As letras minúsculas do alfabeto grego. Aí você chega assim, professor, aí complica, né? Porque muitas vezes a gente se complica até com as letras do alfabeto português, né? Do alfabeto aqui nosso. Imagine o grego. Gente, mas os mais comuns são essas três aqui, ó. Alfa, né, que é parecido com o nosso Azinho. O beta, que é parecido com o nosso B. E o gama, que é parecido com o nosso Y. Então, essas três letras aqui, ó, gregas, que a gente vai sublinhar aqui para vocês, ó, essas três letras, elas são as mais comuns. E isso não indica que vão aparecer só elas, mas são as mais comuns. O Azinho é o alfa, o Bzinho, que parece o Bzinho, mas não é, viu, gente? É o beta, e o Yzinho, que é o gama. Então, vai estar aqui, gente, ó, o plano alfa. Tá aqui a representação do plano alfa. Viu onde está ele aqui? Ele também está representando aqui dentro do nosso plano. Plano alfa. Bem que isso aí também poderia ser assim, ó. Plano beta. Viu, gente? Poderia ser o plano beta. Poderia ser o quê? Poderia ser o plano gama. E daí em diante, né? Todas as letras do alfabeto grego poderiam estar representando esse plano. Professor, e todo qual é o alfabeto? Você dá uma pesquisadinha na internet que tem uma infinidade de sites que mostram todas as letras gregas, tá, gente? E terminando aqui, ó, as ideias de ponto, reta e plano são modelos criados pelo ser humano e usados para compreender melhor certos aspectos do mundo. É o que a gente mais usa ao nosso redor, gente. É ponto, reta e plano. Mais um exemplo. Nós temos uma mesa e em cima dessa mesa a gente tem uma caneta. Essa caneta, eu vou ter uma ideia intuitiva de reta. A mesa, eu vou ter ideia de plano. E se eu chego ali e coloco um botãozinho, eu tenho ideia de ponto. Então, o nosso redor está cheio de reta, ponto e plano. Claro que com ideias intuitivas. Então, se você tem mais exemplos de ideias intuitivas do dia a dia para pontos, planos e retas, deixa aí nos comentários que a gente estará lá discutindo todas essas ideias que vocês estarão falando conosco, tá bom? E assim a gente chega ao final da nossa primeira aula de geometria, falando rapidamente, é uma aula introdutória sobre ponto, reta e plano. A gente vai continuar abordando esses assuntos um por um, tá? A gente vai estar abordando agora no nosso canal a parte de geometria, a pedidos dos alunos. Muitos alunos pediram, professor, também dá aula de geometria, porque a gente tem muita dificuldade na parte geométrica. Então, essa aí é a nossa primeira aula, bem basiquinha aí, do 4º e 5º ano, 6º ano, vocês irem se adequando à parte geométrica, tá? Um forte abraço, beijo e até a próxima.